E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, começando aqui mais o segundo Minuto Tricolor. Precisamos falar do apagão que o São Paulo sofreu no Maracanã ontem, né? Não teria como ser diferente, depois daquele vexame, daquela vergonha, daquela coisa horrorosa que a gente assistiu no Maracanã. A gente precisa entender, precisa conversar, ter um papo reto aqui. Por que que aquilo aconteceu? Quais os motivos? Qual a razão principal daquilo ter ocorrido ontem? E alguma coisa precisa acontecer para isso nunca mais se repetir. 7 meses atrás, basicamente, o São Paulo sofreu 5-1 contra o Internacional, em pleno Morumbi. A gente era treinado pelo projeto de treinador e a partir daquele instante tudo se degringolou, né? E a gente viu o que viu, né? O São Paulo quase fica fora do G4, só não ficou por um sprint final ali com o tiozão do churrasco assumindo, né, interinamente o comando técnico do São Paulo. E aí, quando você acha que nunca mais isso vai acontecer, acontece, se repete ontem de novo. E aí, gente, é uma coisa que eu disse no nosso vídeo, né, de análise. O São Paulo, durante 70 minutos do confronto, ou seja, até os 25 minutos do segundo tempo, São Paulo jogava pau a pau. São Paulo foi muito superior nos 15, 20 minutos iniciais do confronto. E a partir de então, o São Paulo entra numa espiral que você não sabe o que acontece. A partir do gol de empate do Bruno Henrique, o psicológico dos jogadores do São Paulo cai por terra assim de uma forma arrasadora. E claro, a individualidade do Bruno Henrique falou muito, né, desse jogo, desse placar elástico que, no meu modo de entender, não deveria existir, né, esse placar tão elástico, porque o Flamengo não foi superior no modo de conseguir traduzir no 5-1 que a gente viu ali ser sacramentado pelo Flamengo. Então, o que eu consigo entender disso, gente? O São Paulo é um time que não tem cobrança. Os seus dirigentes, a sua diretoria de futebol, o seu presidente, o senhor Júlio Casares, tem muito mais culpa do que qualquer um, do que Hernan Crespo, do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Pelo simples fato, gente, de que Hernan Crespo ele está sendo vítima também por conta do que departamento médico, do que departamento de fisioterapia estão deixando de fazer para o São Paulo. Esses departamentos estão acabando com os poucos jogadores que a gente tem à disposição. Porque quando eles machucam, ao invés desses caras recuperarem eles e fazerem com que eles não se machuquem mais, eles não fazem nada. Simplesmente nada. E os jogadores têm reincidência nas suas lesões e o São Paulo vai ficando sem menos opções e o Hernan Crespo vai tendo que fazer mágica e vai tendo sim que fazer revezamento. Então a gente não consegue ter um time competitivo fisicamente para jogar de igual para igual com os adversários. Em segundo, por quê? Muito se falaram do Igor Vinícius, né, gente? Ele sim é uma aberração. Ele não deveria mais vestir a camisa do São Paulo, mas ele só veste porque essa diretoria, esse presidente, deixou o vovô olímpico ir para a Olimpíada disputar Jogos Olímpicos com o Sub-20. Né? Esse hipócrita desse jogador que não deveria nunca mais pisar no São Paulo, ele só foi para a Olimpíada porque o São Paulo, a diretoria e o presidente são bananas. São bananas e aceitam de bom grado tudo que o Daniel Alves quer fazer, porque o São Paulo deve para ele. É por isso que Igor Vinícius joga. E por que que deu uma pane no São Paulo? No meu modo de entender aqui no Minuto Tricolor, o papo reto é o seguinte: é porque esses caras não são cobrados. Esses caras lá dentro não tem ninguém entrando na garganta dele. Eu achava que o Muricy Ramalho ia fazer isso e estou infelizmente vendo na realidade que isso não acontece. Porque se acontecesse, esses caras correriam, comeriam bola, suariam sangue, mas não deixariam 3 gols acontecerem em 7 minutos. Coisa que aconteceu com o Bruno Henrique ali virando o jogo do São Paulo. Então, não vem essa com, o Crespo mudou mal. Gente, o Crespo, a única coisa que eu acho que ele tá errado é nessa bola aérea do São Paulo, que o São Paulo tá tomando muito gol de bola aérea e não vem com esse papo furado de que não dá tempo para treinar por causa da maratona de jogos. Dá sim para treinar. Isso é erro do Crespo. Agora, o fato desses caras deixarem Bruno Henrique fazer 3 gols, num dos gols tem 7, 8 caras dentro da área contra 2 do Flamengo e mesmo assim ele faz gol, isso é por conta desses vagabundos que vestem a camisa do São Paulo e que não tem cobrança desse bando de safado, cardeais eternos que estão dentro do São Paulo e não mudam o São Paulo como gostariam, ou melhor, não mudam o São Paulo como deveriam.
Quero muito saber a opinião de vocês. O Minuto Tricolor já extrapolou, como vocês sabem, mas claro, é um papo reto aqui para eu saber a opinião de vocês desse tema. O que na opinião de vocês aconteceu para o São Paulo ter esse apagão, entre aspas? Porque não era para ter sido 5-1. Aguardo os comentários de vocês, grande abraço, vamos São Paulo!